Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Hoje a gente conversa com o deputado Luciano Pereira, do DEM. Olá, deputado, seja bem-vindo ao nosso espaço. Muito obrigado, Patrícia. Deputado, o senhor é membro da Comissão de Agricultura aqui da Casa e um tema que o senhor sempre debate é a agricultura familiar. Como está nos últimos tempos esse panorama aqui no Espírito Santo? A nossa preocupação com a agricultura, Patrícia, porque a agricultura gera muito emprego. Principalmente a gente que é do interior, a gente sabe o quanto é importante ter o incentivo para que o pequeno agricultor, a pequena agricultura familiar seja feita lá no interior, para segurar o homem no campo. Então, é a produção leiteira, é a produção de hortifruti granjeiro. Então, essa é a importância que a gente sempre faz lá no interior para segurar o homem do campo no interior dos municípios que compõem o estado do Espírito Santo. O Espírito Santo, pela origem, é de pequenas propriedades e essas pequenas propriedades, em geral, 90% delas são de agricultura familiar. Então, e aí, além do incentivo que o Espírito Santo tem dado, o governo federal, através do programa de aquisição de alimentos, faz com que os pequenos produtores tenham projetos, sirvam esses produtos que eles fazem nas suas pequenas propriedades, entregam em creches, escolas, em famílias de baixa renda, através da pastoral da família, pastoral da sociedade. Então, através desse trabalho, a gente vê que o pequeno produtor está gerando emprego, está produzindo e está gerando renda, porque está entrando recurso na sua casa e ele está tendo como sustentar a sua família morando no interior dos municípios. Além de discutir o assunto aqui na Assembleia, em audiência, em temas que às vezes nem diretamente, como é a questão do leite, da pecuária, não são diretamente ligados à agricultura familiar, mas que de certa forma atinge o assunto, o senhor também está propondo um projeto que visa incentivos fiscais para os produtos que vêm da agricultura familiar. Então, para ele ter um diferenciamento na hora de comercializar o seu produto, o pequeno produtor, ele já tem uma certa dificuldade em comercializar. Então, a gente apresentou um projeto de lei para que o governo do estado incentive, facilite para que o pequeno produtor tenha maior facilidade em vender e comercializar os seus produtos. Então, a gente viu isso aí com o governo do estado, sinalizou que já tem estudado medidas para ajudar o pequeno produtor e a nossa preocupação é que ele tenha no final da linha, que é vender, comercializar, a facilidade que ele encontre em comercializar os seus produtos. Além dos incentivos fiscais, o agricultor familiar também carece muitas vezes de técnica, Então é importante a participação do governo, das políticas públicas para a diversificação da agricultura, para melhor rendimento e tudo mais. Como você disse aqui, a pecuária leiteira, por exemplo, a gente vê que muitos pequenos produtores, um produz 30, 50, 80 litros, quando eles juntam em um resfriador, a gente vê que o preço melhora, as cooperativas têm um produto melhor de qualidade e o pequeno produtor, toda vez que vai receber, todo dia 20, é o pagamento do pequeno produtor. Então, todo dia 20, o dinheiro do leite cai na conta do produtor e ele tem um dinheiro, pode contar com aquele dinheirinho certo para poder colocar o alimento dentro da sua casa. Em termos de diversificação de cultura, que a gente estava falando agora, a gente vê, a gente já falou algumas vezes disso, mas é possível, por exemplo, produzir uva no semiárido capixaba. De Mantenópolis, por exemplo. É uma questão de técnica, Isso, não só a uva, como o vinho que eles estão produzindo lá, já estão levando para Icoporanga, Águia Branca, Nova Venécia. Então, assim, a gente vê que a diversificação é muito grande. Você vê em Pancas, por exemplo, eu tomei um susto, mas um susto agradável, Patrícia. O município de Pancas, ele recebe um valor muito grande do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal. Então, é muito importante porque é dinheiro que vem de Brasília e aporta dentro de Pancas, para o comércio de Pancas, para os pequenos produtores de Pancas. E da mesma forma, a gente está incentivando outros municípios a fazerem esse tipo de trabalho, buscando recursos fora e trazendo para os municípios do interior do Espírito Santo. Deputado, o senhor que roda muito aí o interior capixaba, principalmente na região norte e noroeste, como está a percepção do agricultor, do pequeno agricultor, que é a maior parte da nossa formação de agricultura,
com o Código Florestal. É um debate que passou da Câmara, agora está no Senado, divide ruralistas e ambientalistas. Como o pequeno produtor, principalmente, está vendo isso tudo? Ele está confuso, porque o pequeno produtor, o que ele quer, Patrícia, ele é limpar uma pequena área de guaximba e para produzir mais, e plantar o milho, plantar o feijão, plantar o café. E às vezes, assim, eu tenho vários exemplos na minha região, muitas vezes é multado por querer produzir mais. Isso tempos atrás, nos anos 60, nos anos 70, a gente ouve falar que o governo federal incentivou muitas pessoas para fazer aquele programa Provárzea, que você ia lá, desmatava e desincentivavam isso. Rondônia, por exemplo, as pessoas iam para Rondônia, ganhavam propriedade para desmatar. Então, quer dizer, era um contrassenso. E hoje a gente está... Aquelas pessoas que desmataram não foram punidas. E as que hoje estão querendo preservar estão sendo punidas. Então, essa é a nossa preocupação do Código Florestal ser aprovado de tal maneira que vai punir os atuais proprietários. Eu acredito que tem que ter um senso dos nossos legisladores lá em Brasília, tanto os deputados federais como os senadores, para que tenha um meio termo. Você não pode chegar e jogar uma culpa numa pessoa que é proprietário rural hoje. Você tem que saber de onde veio o problema, que é dos anos 60, dos anos 70, para poder ajudá-lo. Olha, você tem um prazo de 5 anos para fazer sua reserva legal. Olha, você que é proprietário hoje, você tem que plantar árvores de tal maneira, da quantidade tal. Então, você fazer um estudo, eu acredito que cada estado tem a sua particularidade. Não podemos colocar o estado do Espírito Santo igual a Goiás, igual a Rondônia, igual ao Paraná. Não, cada um tem a sua particularidade. O Código Florestal deve ser aprovado, claro, pelo país, mas dando uma brecha para que cada estado faça a sua particularidade e a sua correção dentro do Código Florestal. Que tenha um espaço para o estado debater a sua característica particular. Particular, é isso aí. Eu acredito nisso, porque você não pode comparar o estado de Rondônia, onde acontecem os maiores desmatamentos, com o estado do Espírito Santo, onde você vai em Santa Teresa, você vai em Domingo Martins, a conscientização da preservação ambiental é muito grande. Tanto é que apresentamos um projeto sobre parques, a criação de parques, Patrícia. Por quê? Porque a gente quer criar conscientização de que as pessoas devem preservar, cuidar dos nossos parques. Essa conscientização tem que chegar no cidadão, principalmente do interior, que ele tem aquela imagem atrasada de querer cortar a árvore, de querer derrubar matas e parques. Temos sim, que preservar e cuidar dos nossos parques ambientais. E esse projeto do senhor prevê uma série de medidas para essa preservação. Isso, para que a gente tenha a nossa reserva legal, para que o Estado possa tomar a frente e preservar os parques ambientais. Cita exemplo de Barra de São Francisco. Nós temos um parque Sombra da Tarde lá que está parado. Parado que eu digo, por que não leva as crianças, os estudantes, para conhecer, para saber o que é, para ver que tipo de árvore, eles não conhecem. Então, esse trabalho de conscientização, para que quando ele chegar na idade adulta, ele vai ter uma conscientização para poder preservar as árvores. Eu acredito muito em ciclo, Patrícia, muito em ciclo. Hoje nós estamos vendo aí muitas drogas, muita violência, mas isso vai passar. Eu acredito plenamente nisso. Porque vai chegar um ciclo que o jovem não vai querer mais mexer com droga, que o jovem não vai querer mexer com bebidas, ele vai querer seguir por outro caminho, um caminho de conscientização ambiental, de conscientização da palavra de Deus, dos valores da família. Eu acredito plenamente nisso, Patrícia. Retomando a questão do Código Florestal, o senhor falou que não poderíamos comparar o Espírito Santo em termos de degradação com Rondônia, com desmatamentos do Pará, né, que é o campeão brasileiro em desmatamento da Amazônia. A gente também não pode comparar a extensão rural, as medidas de distância de rios, por exemplo, porque o Espírito Santo é pequenininho. Não estou, deputado, fazendo juízo de valor, que eu sou pró-sustentabilidade, é claro. Não, né? A nossa preocupação é que, por exemplo, lá na lei federal diz que tem que manter 15 metros. Dentro do Espírito Santo, fala-se que tem que ser 30 metros, a margem do rio, preservar para construções. Quer dizer, se for acontecer isso, como é que vai ficar o município de Colatina? De Linhares, Cachoeiro. Então, assim, Barra de São Francisco, que o nome já fala que é a margem de um rio.
Então, quer dizer, o município, 30 metros para uma margem, 30 metros para outra, o município vai desaparecer. Então, isso, como é que deixaram lá atrás construir? Então, é essa preocupação que nós temos de o código fazer um trabalho de estudo para que seja o meio termo. E não chegar e já mandar destruir tudo e tirar da margem do rio. Também um marco regulatório para evitar que esses problemas continuem, né? Continue. Então, aí você tem que ter um trabalho olha, a partir de agora você não pode mais construir a X metros na margem do rio. Aí você tem um trabalho de informação para que os municípios, o Estado, possa fazer em cima daquele marco regulatório. Até porque se a gente for verificar a tradição histórica, né, os imigrantes vinham e eles se alojavam em lugar que tinha água, às margens dos rios. Dos né? rios, dos lagos. A colonização se dá, né, o Rio Pardo em Una, o Rio Itapemirim, né, nos municípios. O Rio São Francisco, lá embaixo, o Rio São Mateus. O Rio Doce, né, que o Rio corta Doce, Linhares, Colatina. Governador Valadares. Rio Guandu, em Afonso Cláudio. Então, as populações né, foram construindo a história dos municípios ao longo desses rios. Com certeza, com certeza. Deputado, ainda na área de agricultura, a questão do leite. O senhor tem um projeto que chama Programa Leite para Crescer, baseado num exemplo de sucesso do Paraná, né? Nós fizemos esse projeto e nós entregamos ao governo, em parceria com a OCB, junto com as cooperativas, junto com os nossos parceiros aqui da Comissão da Agricultura, para entregar ao governo do Estado e colocar em execução, porque isso aí tem que ser iniciativa do governo estadual, é o poder executivo. Isso aí, Patrícia, é para poder diminuirmos a desnutrição infantil. Isso atinge as crianças de 6 meses a 3 anos de idade. É um leite que vem enriquecido de ferro e cálcio. Ele vai ser distribuído para as mães, para os pais, para os responsáveis de criança, para que a gente tenha um trabalho de diminuir a mortalidade infantil. Então, como parâmetro, como exemplo modelo, a gente escolheu 10 municípios do norte, da região norte do estado do Espírito Santo, e 10 municípios da região sul do estado do Espírito Santo. Então, fazendo um trabalho para que isso aí depois, se der resultado, que a gente acredita plenamente que dá resultado, porque no Paraná deu, a gente vai ter uma expansão para os outros municípios do estado do Espírito Santo. Paraná são acho que 200, 300 municípios e a gente viu que o resultado da mortalidade foi assim uma coisa maravilhosa. Então, essa é a nossa preocupação, apresentamos o projeto do leite e vamos esperar e vamos cobrar do governo do estado para que coloque esse projeto em execução. E como seria essa distribuição, deputado? Lá no norte, por exemplo, temos a cooperativa Veneza, que já faz a distribuição do leite nos municípios. Comercialmente, então, né? Isso. A logística da Veneza iria ser usada para entregar também o leite das crianças. E lá no sul, nós temos a Celita. Eu estou dizendo esses dois nomes, nós temos hoje 7 cooperativas no estado. Todos ganham, Patrícia. O pequeno produtor que vai receber um valor maior pelo leite, as cooperativas que vai receber um preço bacana pelo leite e vai fazer a distribuição, e o governo do estado que vai economizar em remédios, hospitais, UTIs, para que as crianças sejam bem alimentadas. Então, e quem sabe economizar em educação, né? Você tem uma formação todos aí ganham. Com mais... É um projeto assim que a cadeia do início ao fim, todos ganham. Muitas crianças a gente sabe que vão desnutridas para a escola, né? Não tem perdedor, é só ganhador. O pequeno proprietário, as cooperativas, as famílias carentes e o governo do estado que vai ter economia. É a prevenção da doença, Patrícia. Você já tem uma ideia de como vai ser feita essa avaliação desse risco social? Que tipo de família que vai receber? É isso que nós chamamos a sociedade, através das igrejas católicas, igrejas evangélicas, as prefeituras, Secretaria de Ação Social, de Educação, de Saúde. Então, todos têm que se envolver para ter esse tipo de informação. Nós já até, inclusive, fizemos um apanhado. Alguns municípios, a mortalidade infantil de 1 a 3 anos é pequena. Outros, aí esse mesmo município de 3 a 5 já é grande. E outros, o IDH já é alto, mas a mortalidade infantil... Então, esse cruzamento de estudos é que vai definir os municípios que irão receber esse programa. Como o senhor disse, né, acaba ganhando também a economia, né? Porque pode incentivar a produção, pode fazer com que os pequenos produtores aumentem até a produção, alguns que já estejam desmotivados. E recebam mais um pouquinho pelo litro de leite. Dinheiro que acaba circulando na comunidade, gerando mais emprego, indo para o interior. Deputado, vou pedir licença ao senhor para um breve intervalo.
E você não saia daí, dentro de instantes a gente volta com o bate-papo. Estamos de volta com o segundo bloco do Programação Parlamentar. Hoje o nosso bate-papo é com o deputado Luciano Pereira, do DEM. Deputado, o senhor é presidente da comissão especial que trata da questão das rochas ornamentais, um importante produto da economia capixaba, né? Quais são os gargalos hoje, deputado? A gente vê hoje, Patrícia e amigos, a questão que a nossa região lá hoje produz muito granito, a região noroeste do estado do Espírito Santo. E a região sul produz o mármore. Então essa é uma parte da economia do estado do Espírito Santo que gera muito emprego. Então a frente de trabalho dessa aí gera em torno de 80, 100 empregados. E para o interior é muito importante. Hoje na minha região noroeste, a agricultura e as rochas ornamentais, o granito no caso, ela absorve muitas pessoas que estavam desempregados. Então, fazendo com que a renda per capita do cidadão no interior suba, ela cresça. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho de incentivo às empresas de levar para a nossa região. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter o equilíbrio e a habilidade por causa da preservação do meio ambiente. A gente tem que ter esse trabalho de desenvolvimento, trabalho de geração de emprego e renda, mas também da preservação do meio ambiente. E é o que a gente faz na nossa região, ajudando o IEMA, ajudando o DNPM, a legalizar as empresas, e aquelas empresas que têm vontade e têm compromisso e responsabilidade com o meio ambiente, a gente tem ajudado muito, Patrícia. E um setor também que sofreu bastante com a crise, né, com a última crise internacional. A crise dos Estados Unidos afetou muito a mineração. Mas agora nós estamos com grandes expectativas. Por quê? Porque nós vamos ter as Olimpíadas no Brasil e para poder ter as Olimpíadas vamos ter que ter locais, lugares, restaurantes para recepcionar os turistas e também temos a Copa do Mundo. Então nos próximos 4, 5 anos a gente acredita plenamente que a construção civil vai sofrer um crescimento enorme, já está sofrendo e vai depender muito da matéria-prima, que é o granito, que é o mármore, para fazer o acabamento dos hotéis, edifícios, os alojamentos das vilas olímpicas. Então, isso é muito importante e a gente está acreditando muito que a mineração vai dar um boom de crescimento dessa nossa região. A mineração responde por uma boa fatia das exportações do Espírito Santo e por isso essa crise afetou, né, deu um nocaute aí em muitos empresários do setor de mineração. Acabou que, por conta da dificuldade, tiveram que ir cavando um mercado interno que hoje está respondendo, né? O mercado interno hoje está muito aquecido, Padre, muito. Então as pessoas estão vendendo muita chapa, vendendo muito material para os estados aqui dentro do país mesmo. A gente vê que no Rio de Janeiro, São Paulo, os pedidos e a compra, o consumo de granito é muito grande. Então a gente fica entusiasmado, a gente vê que é um meio que gera muito emprego para a nossa região e a gente vai estar incentivando, mas também tendo a responsabilidade de estar cobrando dos empresários a questão da preservação do meio ambiente. Um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Deputado, antes mesmo de acontecer o Pan-Americano e das meninas brasileiras fazerem bonito na ginástica olímpica e ginástica rítmica, o senhor propôs aqui na Assembleia uma indicação que é incentivar esse tipo de esporte aqui no Espírito Santo. A nossa ideia é indicar o governo do estado para que as cidades polos, as cidades maiores, regionais, tenham uma escolinha de ginástica, para incentivar nossas crianças que já têm tendência à ginástica para descobrir novos valores. Então esse sucesso vai fazer com que a procura e as crianças tenham mais um incentivo e uma vontade de fazer ginástica olímpica. Então vai vir aí as Olimpíadas, a gente sabe que vai crescer a vontade da população de praticar esportes e nós temos que estar preparados para absorver essas crianças, que é mais um motivo para tirar as crianças dos caminhos errados. Então a gente acredita plenamente que a criança praticando esporte, principalmente a ginástica, a questão do esporte
olímpico. Então é muito importante e nós descobrirmos valores que vão representar bem o nosso país. E o capixaba tem feito bonito nessa área, né? A gente vê que as meninas do Espírito Santo têm conquistado medalhas. A ginástica, o vôlei de praia. Então, assim, a gente vê que a vontade do capixaba é muito grande de praticar esporte. E nós temos que estar preparados para o futsal, para o futebol de campo, para o voleibol, para o handebol. Então, é esse trabalho que nós temos que estar prontos na hora que as crianças quiserem praticar, elas vão ter o espaço e vão ter o momento certo. É uma questão até de cultura, né, deputado? Que até projetos sociais a gente ouve muito falar de escolinhas de futebol, nunca escolinhas de ginástica olímpica, né? Então, é uma novidade no meio da sociedade, porque para hoje se manter uma criança fazendo ginástica, tem que ter um poder aquisitivo alto. Então, a gente gostaria que o governo do estado desse essa oportunidade também para as crianças de famílias carentes. Esse é o nosso intuito e a nossa ideia. O senhor falou agora há pouco da ginástica, né, do esporte como um antídoto aí contra as drogas, e o senhor é membro dessa comissão de política antidrogas aqui da Assembleia, um debate que tem sido permanente esse ano, e na opinião do senhor, o que esse debate tem contribuído para o tema? A gente tem participado da comissão de antidrogas, e a gente vê que o deputado Rodney tem feito muitas palestras, incentivando e mostrando a realidade. E nós, como deputado que representamos a região noroeste, a gente vê que hoje as drogas chegaram no interior, Patrícia. Hoje a violência, os homicídios são assim 98% por causa do tráfico de drogas, por causa do envolvimento com drogas. Então a gente tem que estar incentivando, a gente tem que estar apoiando aquelas pessoas a praticarem esporte, a estudar, a trabalhar no interior, para que elas não fiquem com a sua mente aberta para o tipo do caminho das drogas. Então, esse é o caminho que a gente quer mostrar que é o errado. E a gente tem que fazer a nossa parte mostrando o caminho certo. Não só falar que as drogas são erradas. A gente não pode ficar só no discurso. Temos que estar mostrando, incentivando as pessoas a ocuparem sua mente com esportes, com estudo, fazendo um trabalho. Então, é por aí que vai. Eu sei que eu comecei cedo a trabalhar. Então, hoje minha cabeça ela está voltada para a coisa certa, a coisa que é de família. Como eu disse aqui, os valores da família. Então, é muito importante a gente pegar as crianças, os jovens, adolescentes e mostrarmos sempre o caminho correto da vida. Deputado, e essa comissão ela vem discutindo, além da prevenção, questões técnicas também, como o tratamento, a recuperação, principalmente das pessoas viciadas em crack, né? Patrícia, isso aí é uma preocupação que nós temos, que hoje a pessoa do interior queira se internar numa clínica, queira estar, é muito difícil. Nós temos que mostrar sempre um apoio à família. Quantas mães desesperadas chegaram perto de mim pedindo um tratamento para o seu filho. Isso também não é barato, isso é de alto custo. E nós estamos sempre em contato com o governo do estado, com as secretarias, para nos ajudar, para que essas pessoas tenham condição de recuperar os seus filhos. A gente vê nos jornais, nos telejornais de todos os dias o quanto tem de homicídio e nós temos que diminuir isso, fazendo com que as famílias tenham condição de recuperar seus filhos. Fim de ano, né? A gente já está encerrando esse primeiro ano desta legislatura e os deputados fazem emendas ao orçamento. Qual é a destinação que o senhor pretende dar? A gente faz sempre, todo ano, Patrícia, emendas com tratores, com máquina de pilar café, com resfriador de leite, com secador de café, com caminhões. Por que isso? Eu explico. Por quê? Porque a gente está dando um incentivo ao pequeno agricultor. Eu vou em Pancas e a gente vai tentar ceder um caminhão através da Secretaria de Agricultura para que 36 produtores tenham condição de tocar o seu projeto do PAA, que eu disse aqui antes, pagando frete muito pouco. Porque hoje eles não têm caminhão, eles pagam um frete alto. Resfriador de leite, quando uma associação ganha um resfriador, Patrícia, eles pegam ali 10 centavos a mais por ter o equipamento. Então, como a gente é do interior, a gente faz esse trabalho para poder mostrar cada vez mais e incentivar o pequeno produtor. Mas não é só isso não, a gente coloca recurso também em calçamento, reforma de escolas, asfalto, fazendo com que o governo trate o interior também de igual maneira que é a capital, descentralizando os recursos do orçamento
para o interior do estado. Já vem de alguns anos esse discurso da descentralização dos investimentos do Estado. O interior agora já vem sentindo isso? A gente vê, por quê? Porque eu sempre vejo e passo nas estradas quantas ambulâncias, Patrícia, vêm do interior para a capital. Por que não incentivar nos hospitais que temos lá na região? Eu tenho feito isso, a gente tem ajudado os hospitais de Coporanga, de Nova Venécia, de São Gabriel da Palha. Então, esse é o trabalho que eu faço, buscando que as pessoas sejam atendidas no interior e não tenham que vir para a capital. E essa descentralização que você está falando é muito importante do governo ter no orçamento um trabalho com o interior. Porque no interior a gente gera riqueza e a gente também precisa do investimento dos nossos orçamentos, tanto do Estado como os municipais, para que sejam e fiquem no interior. E essa descentralização, ela acaba, de certa forma, também beneficiando a região metropolitana, porque evita o êxodo rural, né? É isso, então, o pequeno produtor ele não vai ter que sair 3 horas da manhã, vir no ônibus para Vitória para fazer uma ressonância. Se nós tivermos o equipamento lá, ele vai fazer no hospital da região, uma tomografia, um médico atendendo lá através das cooperativas. Então, essa é a nossa preocupação. Deputado, outra indicação do senhor ao governo do Estado cria o programa Motorista Consciente, que é para reduzir o IPVA para quem não tiver multa. Vai melhorar pelo menos aí o trânsito, né? Isso aí é para a gente poder reconhecer o motorista que não foi condenado, não teve multa, não teve a impaciência, vamos botar assim, no nosso trânsito, melhorar o convívio dos motoristas. Então, assim, aquele motorista que ele não foi penalizado, que ele tem o incentivo de redução de IPVA, de impostos do seu carro. No caso, premiar a prudência, né? É isso aí, a prudência, a calma, a habilidade, porque hoje o nosso trânsito é um trabalho que você vê que as pessoas estão irritadas, estão nervosas, tratando o seu semelhante de maneira muito ridícula. Então a gente queria fazer com que o motorista tenha um incentivo de ser um motorista exemplar, tratando bem o seu semelhante. Deputado, nós agradecemos a participação do senhor mais uma vez no Programação Parlamentar. Eu que agradeço poder passar para o Estado do Espírito Santo o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, Patrícia. Ok, muito obrigado, senhor. E você que está nos assistindo, se quiser contribuir, mandar sugestões para o trabalho do deputado Luciano Pereira, mande um e-mail. O contato é lucianopereira@al.es.gov.br. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.